Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui, poder conversar com vocês durante alguns momentos, para falar de um assunto que tem sido um desafio para muitas pessoas, que é estabelecer relacionamentos sadios, relacionamentos salutares, pessoas habilitadas a lidar com outras pessoas, ok? A ideia de Deus foi criar um ser capaz de se relacionar. Eu queria lembrar você que quando Deus cria Adão, se Deus não vem conversar com ele depois da criação, ele não seria dotado de fala, pois não havia com quem conversar. Estabelecer relacionamentos é uma necessidade do indivíduo, ok? Nós somos totalmente incapazes, certo? De conviver sem a proteção, sem a proximidade de outra pessoa. A grande verdade é essa, certo? Você vê muitas vezes um animalzinho que nasce, certo? Logo, dias depois, ele já tem que andar. A cobra já nasce rastejando. Pode ver um gnu que nasce numa savana, ele tem alguns minutos para ficar de pé e mais alguns para aprender a correr. Porque tem muita gente querendo, né, engoli-lo. E hoje muitas pessoas perecem quando o assunto é relacionamento. Então é sobre isso que eu vou falar, eu não vou falar nada de novo para você. Provavelmente eu só vou tentar te impulsionar através da palavra de Deus a fazer você colocar em prática aquilo que você já sabe. Que o problema não é o que você sabe, e sim o que você faz com aquilo que sabe. Eu não preciso falar para nenhum marido aqui amar a mulher, porque os caras já sabem que tem que amar. Eu preciso falar para um filho obedecer ao pai? Está lá. Eu preciso falar para a mulher honrar o marido? Está lá. Mas qual é o problema? O cara não ama a mulher não honra o marido, o filho não obedece aos pais, e está essa confusão toda. De todo mundo que sabe muito, mas não faz nada com aquilo que sabe. Então, se você não quer se relacionar com gente, primeiro, você não pode ser gente. Segundo, você não pode ser cristão. Ok? Você vai, então, ser monge, vai para as montanhas do Tibete, bota uma cuequinha, senta lá, e o máximo que você vai ter um problema com o abominável homem das neves. Certo? Então, se relacionar é extremamente necessário, é fundamental. Então, eu quero conversar com você como se relacionar de uma forma saudável. Qual é a maneira que podemos agir para termos relacionamentos saudáveis, certo? Longos, porque pessoas emocionalmente doentes têm dificuldades de se relacionar em períodos longos, certo? De forma saudável. Só se relaciona de forma em períodos longos, certo? E de forma satisfatória quem é saudável emocionalmente. Quando pessoas têm dificuldade de se relacionar, são sempre obrigadas a migrarem de relacionamentos. Sempre conseguem começar, elas iniciam relacionamentos de uma forma positiva, mas ele logo é interrompido, ou por uma falha sua, ou por uma falha do outro que está se relacionando. Então eu preciso que você abra a sua Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14. Hebreus 12, 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos lá de novo. Seguir a paz com quem? Com quem? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor nosso Deus e Pai,
Continua falando conosco. Toma o nosso coração, a nossa mente, os nossos paradigmas, em nome de Jesus, ó Pai. Nos leva a relacionamentos sadios, satisfatórios, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. O Salmo 133 nos dá uma conotação bem interessante quando o assunto é relacionamento. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, em união. Ok? Não apenas juntos, mas tendo propósitos, certo? Tendo objetivos. E nós vamos entender um pouquinho hoje sobre essa dinâmica da dificuldade que temos de nos relacionar. E por mais que eu vá falar com você hoje sobre o relacionamento interpessoal, como você se relaciona com o próximo, eu tenho que dar algumas direções para que você fique atento a alguma deficiência de relacionamento que você pode obter. E se você identificar a origem dessa deficiência, sabe, quando a carta ao Apocalipse capítulo 2 é escrita, e diz assim: lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Essa é uma direção de todos aqueles que cometem erros, nos direcionando a lembrarmos de onde caímos, onde foi que o problema se originou, de onde parte o comportamento. Entendemos onde ele se originou, retornamos, identificamos, corrigimos, restabelecemos a nossa rota e vamos embora. Vida que segue. Então, quando o assunto é relacionamento, eu quero abordar com vocês 3 dimensões de relacionamento. E a primeira é a primária, a básica do ser humano. Aliás, é nela que pode estar contido todo o sucesso de relacionamentos posteriores. É o relacionamento interpessoal. Como eu me relaciono com quem está próximo de mim. E aí nós temos que começar com o contexto familiar. Se pessoas são criadas em lares bem estabelecidos, com valores, princípios, essas pessoas, a via de regra, terão mais facilidades de se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque aprende desde a base. Ela recebe coisas que lá na frente ela vai poder oferecer. Por quê? Porque ela recebeu. Vamos falar um pouquinho para você entender um relacionamento conjugal. Queria que o seu marido fosse gentil, que ele fosse doce, que ele fosse meigo e que ele fosse macho. Porque senão não vale. Aí a senhora se casa com um homem e ele é doce? Não. Ele é meigo? Não. Ele é romântico? Não. E por que será que ele não é? Porque ele é ruim. Porque é uma peste. É uma praga. Não, porque muitas vezes ele não foi treinado num ambiente que ofereceu isso a ele. Ele não aprendeu a ser assim. Ele não deram a ele ferramentas para que ele fosse desse jeito. Se a senhora quisesse um homem assim, casasse com um filho de Dom Juan. A senhora casou com um filho de Shrek e está querendo um homem romântico. Não vai rolar. Eu preciso que você entenda que a base dos relacionamentos, elas são fundamentais. E uma delas é entender que a família, ela vai formatar este relacionamento. A base que nós vamos receber. A educação que recebemos em casa, aquela coisa primária. Houve amor, respeito, tinha horários para se cumprir, haviam regras. Em que ambiente essa pessoa foi treinada? Por quê? Ela chegou sem saber nada, ela chegou totalmente
pura. Seu filho é brasileiro? Se ele nasceu aqui, ele tem dificuldade de falar inglês? Não. Pega um menino seu, acabou de nascer, manda ele pro Japão. Ele vai falar o quê? Mas por quê? Se ele é seu filho? Que menino burro! O menino tinha que falar o quê? Ele não é seu filho? Mas por que ele vai falar japonês? Porque o contexto que vai estar ao seu redor é o que ele vai aprender. É simples demais, a gente que complica. Entende? Então, quando oferecemos um relacionamento de base para as pessoas, estou cansado de falar isso para a família é pedagógica, ela ensina. Entende? Qual é o grande conflito de se lidar no relacionamento matrimonial? Pessoas são treinadas em lares diferentes, escolas diferentes, e depois se casam trazendo uma para perto da outra a sua cultura de origem. Entende? Que não é errado, é simplesmente cultura. Eu brinco muito com isso, já vou voltar para o texto, mas para você entender qual é a maneira certa de fazer café. Botar a água para ferver, botar o açúcar na água, botar o café, o pó no coador, e jogar, e coar, e depois transferir para a garrafa? Ou primeiro, eu então boto água para ferver, e boto o pó no coador. E agora eu jogo a água ali, e depois então eu coloco o açúcar. Ou então eu coloco a água, o açúcar e o pó, tudo misturado. E vou bater, e depois eu vou coar. Qual é a maneira certa de fazer o café? Qual é a maneira certa? Não tenha tudo café. O problema é que um foi treinado para fazer café de um jeito, outro para fazer café de outro jeito. E se você não for maduro para se relacionar com gente, a maneira dele é errada. Não é errada, é cultura, entendeu? É outra cultura. Uns compram a comida e todas as vezes que vão comer, oram. Outros compram a comida, botam em cima da mesa, assim que chegou e diz, Senhor, está aqui, nós vamos comer isso o mês inteiro. Pedimos logo a sua bênção sobre isso tudo, para quando estiver pronto, o Senhor abençoar. Amém. Glória a Deus. Qual das duas está certa? Tá? O grande problema é que as pessoas não sabem lidar com uma cultura que o outro traz consigo. E começa a achar que a sua maneira que é a certa, é a correta, tem que ser do seu jeito. Porque se não for do seu jeito, não é certo. Porque quem és tu? Aferidor de medida. Se nós entendemos isso, e é por isso que quando o assunto é relacionamento interpessoal, Jesus teve uma conversinha com seus discípulos, mas fantástica, onde perguntaram a ele, alguém que já sabia dos conflitos, identificou que para se viver com gente era primordial uma atitude. Qual era? Perdão. E um discípulo pergunta, quantas vezes temos que perdoar? 7. Jesus falou, sabe nada de relacionamento. Tu sabe de pescar. 70 vezes, porque não vai dar para relacionar com gente se você não aprender a perdoar. Se você não aprender a perdoar a pessoa, por quê? Porque gente tem defeito. Esse dia uma menina falou, pastor, queria um menino perfeito. Eu falei, não tem, mas se você achar, deixa ele em paz. Não vai estragar a vida do garoto, porque você não é perfeito. Está procurando alguém perfeito para quê? Para fazer os outros sofrer? Então, eu tenho que entender que se eu vou me relacionar com gente, primeiro, eu tenho que aprender que gente é diferente de mim. Se você for conviver comigo, você vai descobrir 2 coisas fantásticas. Primeiro, que eu tenho defeito que você não tem. Mas você vai descobrir outra coisa. Que você tem defeito
que eu também não tenho. Olha que beleza. E é isso que é legal. Agora, muitas pessoas sofrem por quê? Vão sofrer em seus relacionamentos futuros porque não tiveram base de relacionamento. Porque não aprenderam a lidar na sua formação. Para se relacionar com o outro, querido, você vai ter que aprender a lidar com perdão. Aprender a perdoar. Algumas coisinhas básicas do perdão, só para você não se iludir. Repita comigo assim: perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Porque tem gente que pensa que vai esquecer. Eu não esqueço, glória a Deus. Boa memória que tu tens. Não é para esquecer nada. Entendeu? É simplesmente para ter anulado o efeito da dor. Quando você perdoa, o que fica é a cicatriz, mas a dor já não existe mais. Tem gente que não quer ter nem cicatriz. Ah, pastor, eu lembro do que ele me fez. Engraçado é que você só lembra do que ele te fez. Você não lembra do que você fez para ele. Ô memória desgraçada é essa, na verdade. Porque se você parasse para pensar e para lembrar de tudo que você fez, talvez você até lembrasse. Iria merecer algumas coisas que ele te fez. Sim, mas nós pregamos na nossa memória somente aquilo que nos interessa. Essa é a grande verdade. Certo? São essas bases de relacionamento que muitos de nós não tivemos. Aliás, a maioria de nós. Ninguém aqui, ou pouquíssimo de nós, cresceu no lar ajustadinho. Cresceu? Vendo seu pai falando para sua mãe: te amo. Você cresceu com tudo direitinho, ajustadinho. Tu cresceu. Tu era para ser um monstro. Dá sorte que tu é gente. Muitos de nós fomos treinados em ambientes que tinham tudo para nos deformar. E nós somos verdadeiros sobreviventes. Se nós não aprendermos a lidar com gente, isso é desde o início do mundo, gente. Não tem. Certo? Vai ser treinado, vai ter que aprender, certo? A estabelecer um ambiente saudável. De preferência, onde você está. Mas se não tiver como, você vai ter que pular para a segunda fase. Relacionamento intrapessoal. Como você se relaciona com você mesmo. Porque se você aprender a se relacionar com você, é difícil. Você acha que com os outros é difícil? Não, difícil é com você. Porque se você aprender a se relacionar com você, você não briga com o outro. É sério. Você fala, cala a boca. Não fala nada, não fala nada. Não fala, fica quieto. Mas eu tô certo, dane-se. Fica quieto, cala essa boca sua. Acabou. Porque primeiro, quando você é treinado num ambiente, você vai ter que entender. Isso é uma coisa de relacionamento. Gente é invejoso. Você quer ver? O Jacó tem duas mulheres, a Lia e a Raquel. A Lia tem filho, a Raquel é amada. A Lia quer o quê? E a Raquel? A Raquel tem filho? Não. Mas é amada? É. A Lia tem filho? É. Mas é amada? Não. A Lia quer o quê? E a Raquel? Troca para você ver. Se fosse o contrário, a Raquel ia falar, eu quero ser amada. E a Lia ia falar o quê? Por quê? Porque a maioria das pessoas está mais insatisfeita. Não é com aquilo que não tem. É com aquilo que o outro tem. O que é pior. Dói mais. Não é não ter. O que dói mais é o outro ter e você
Você quer ver? Se alguém te desse uma Ferrari hoje, você queria? Não, seja franco, uma Ferrari, aquela vermelhinha, maneira. Tu não queria? Se tu ganhar, dá pra mim. Você queria uma BMW? Uma Mercedes? Mas se fosse pra andar no deserto do Arizona e não poder mostrar pra ninguém, ficar lá só com aquela lá no deserto. Você fala, mas o que acontece no troço pra me andar no deserto que ninguém vai ver eu andando? Não, o negócio não é eu ter, é os outros saber que eu... Isso aí é doença. Não, querido. Onde o que você tem é menos importante que o que as pessoas sabem o que tu tem, tu nem quer ter. Não é? Se for pra tu ter andar lá, você fala, eu não quero. Eu quero pra trazer pra cá. Ou minha cunhada veio, aquela gordinha. Ou pior, aquela magrinha. Isso, ela é magra, mas eu ando de Ferrari. E ela vai querer andar de... E você vai querer ser? Isso aí. Isso. Nós precisamos sermos maduros para entender que nessa vida é impossível se ter tudo. Aprenda a valorizar aquilo que você tem. Porque tem gente que valoriza muito mais aquilo que não. E, aliás, só valoriza o que não tem até ter. Porque depois que tem, não tem mais valor. É assim que funciona. Ô, gente, é um troço tão doido, você quer ver? O Caim está lá para oferecer uma oferta. Aí o Abel chegou lá também. Falei, vamos oferecer uma ofertinha aqui, Caim. Você bota a sua ofertinha ali, eu boto minha ofertinha aqui. De quem é a ofertinha? Aquela ali é do Caim, aquela ali é do Abel. Então tá jóia. Vamos lá botar para Deus para aceitar nossas ofertinhas. Deus aceitou qual oferta? E a do Caim? Não. E de quem é o problema? De Deus e do Caim. O que o Abel tem a ver? Nada. Mas o Caim podia matar Deus? Então ele matou quem? Se ele pudesse, ele mataria Deus. A verdade é essa. Nós temos que ser maduros para entender isso, gente. Valorizar, cuidar daquilo que temos. E não aquilo que não temos. Precisamos de autocontrole. O salmista tem uma conversa séria. Fica quieta dentro de mim. Ó minha alma, ele está falando com quem? Com ele mesmo. Alma, segura a onda aí, maluca. Sua doida, perturbada da cabeça. Às vezes você tem que ter uma conversa assim com você mesmo. Não é? Autocontrole, domínio próprio. Se você aprender a controlar, você, querido, já era. Entendeu? Ninguém estabelece sobre você ambiente emocional nenhum. Você cuida de suas emoções. Agora tem gente, e eu sei que isso é normal, uma enxurrada de emoções. Encontrou com a pessoa agora, ela tá rindo, agora mesmo, tá chorando, daqui mesmo, quer te matar, e depois não quer te ver. Isso. E quando isso é dentro da casa de gente? Você tem que lidar com um comportamento que não foi você que criou. Porque quando é você que cria o que está acontecendo nos outros, tu fica quieto. Por exemplo, você chegou em casa, quebrou a jarra que a sua mulher gosta. Se ela ficar brava, tu fica quieto. Porque quem quebrou a jarra? Então você é o causador da emoção. Mas foi sem querer. Ah, você quebra tudo. Pois é. Mas não foi. Eu nem queria quebrar. Ah, mas quebra tudo, que nada. Oh, desculpa aí, eu vou comprar outra. Mas se você chegou, o outro quebrou a jarra. E vem pra cima de tudo, tu não quebrou nada. Aí tu termina de quebrar tudo. Não, se você analisar, gente, nós estamos vivendo, a grande questão é, não recebemos talvez boas informações de base, certo? Para nos relacionarmos naquele ambiente de formação, e conforme vamos crescendo, nós vamos lidando com as nossas emoções. E esse é o grande problema. Aprender a controlar o nosso temperamento, as nossas
reações. Não permitir que pessoas estabeleçam sobre nós a maneira cuja qual nós vamos reagir. Se nós entendermos isso, conseguindo um autocontrole, é assim que funciona. Ah, pastor, a minha pressão aumenta. Se eu não falar, pastor, eu passo mal, ou vou dar um ataque cardíaco. Não dá nada. Dá não. A Bíblia diz, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque minha é a vingança. Olha só que coisa legal. Deus manda você dar lugar à ira. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. Porque o que é ira? Ira é um sentimento interno provocado por uma ação externa. Então, quando alguém te perturbar, você dá lugar à ira dentro de tu. A ira, fica aí, filho, fica aí. Dá lugar à ira, tem que dar um lugar à ira aí. A ira fica aqui, porque se a ira sair, já era. E deixa a vingança para Deus, que normalmente não se vinga, que é longânimo. Se você criar um ambiente sadio em você, onde você seja governante de suas emoções, isso é impossível para você. Mas você conhece muita gente que sabe fazer isso legal. E louvado seja Deus por isso. Certo? Quando a Bíblia diz, seguir a paz com todos, todos quem? Todos. Todos. Esse todos inclui 3 esferas de relacionamento. Eu sigo a paz com os outros, eu sigo a paz comigo mesmo e eu sigo a paz com Deus. Que relacionamento é interpessoal, onde eu aprendo e sou treinado a lidar com pessoas, descobrindo o quê? Que elas são diferentes de mim. Certo? Entendendo que nem sempre a paz, vamos lembrar do salmista? Está aqui, ó. Salmo, se você quiser abrir sua Bíblia, só para você entender, Salmo 120, verso 5. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito em meio a tendas de Quedar. Há muito eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando eu falo, eles são pela guerra. É um judeu que está escrevendo isso aqui. Ele diz, eu estou no meio de povos bárbaros e de povos árabes. Ele diz, eu sou pela paz. Mas quando eu falo, eles não querem. Querido, vai ter momento que você vai viver e vai tentar ter paz com gente que não está afim de paz. A turma está afim de guerra. Eles estão afim de provocar. Eles querem partir para dentro. Mas lembra daquela frasezinha antiga do interior do Brasil? Quando dois... Ou quando um não quer... Eu não estou afim de brigar. Ah, mas eu quero. Então, brigue sozinho. Briga com você mesmo. Tempo atrás, uma moça falou comigo, fugi de casa. Eu falei, você mora com quem? Ela falou, sozinha. Tava ruim de se relacionar com ela mesmo. Como é que alguém foge de casa morando sozinho? Então, você precisa entender. Você é crente, sim ou não? Sim ou não? Você é cheio do Espírito, sim ou não? Mas não tenha loucura de achar que em todo o ambiente que você vai ter gente que quer paz. Tem gente que não quer paz. Ah, mas é o Satanás. Não sei. Não sei se é o Satanás, não sei se é a própria pessoa, não sei se é um ambiente onde ela foi treinada. Eu sei que ela não gosta de paz. E é isso que muita gente se lasca. Por quê? Quer ter paz e ter proximidade com quem não é para ter proximidade. Ou pelo menos estabelecer nível. Era assim que Jesus fazia. Jesus tinha uma patota com 70. Uma patotinha com 12. Uma mini patota com 4. Um grupinho com 2. Onde ele se relacionava com 1. Olha que beleza. Até ele fazia isso. E você quer trazer todo mundo para tratar na mesma esfera. Quando você for estabelecer seus relacionamentos, escolher, e eu estou falando aqui de ambiente da igreja também, tá? É só para você saber que a gente entra para a igreja e acha que a igreja é um pedaço do céu. Aqui não tem invejoso. Aqui todo mundo paga em dia. Aqui seu segredo fica escondido. Aqui ninguém está de olho no seu marido nem na sua mulher.
Menino, espera chegar no céu. Você precisa estar treinado. Igreja ainda é um ambiente terreno. Amém? Amém. Com gente, Isso. Igreja não tem ninguém santo, é processo, é santificação. Seguir a paz com todos e Então nós não queremos ninguém perfeito, nós queremos as pessoas que querem se aperfeiçoar, para quando vier o que é perfeito, então ele resolve o problema. O que acontece com muita gente? Muitas pessoas tentam manter seus relacionamentos, certo? De forma indiscriminada, e depois se decepcionam e acabam não querendo se relacionar com ninguém. Não confie mais em ninguém, pastor. Problema seu, vai viver sozinha, sem confiar em ninguém. Maldito o homem que confia no outro, pelo amor de Deus. Esse texto está falando de confiar a sua vida, de depositar a sua segurança nas pessoas. Não é confiar de amizade. As pessoas querem viver por quê? Porque se decepcionaram. Eu falei isso ontem, lá em Salt River. A Bíblia diz que eu tenho que amar todo mundo. Sim ou não? Amém. Mas eu não sou obrigado a gostar de todo mundo. Amar a todo mundo eu amo. Gostar, não. Entendeu? Porque gostar tem a ver com gosto. Então tem gente que eu não gosto. Eu amo. Eu tenho parente que eu amo, mas eu não gosto. Eu tenho gente na igreja que eu amo, mas eu não gosto. Tem gente que eu amo mesmo sem conhecer. Quando você envia uma oferta missionária, quando você envia um donativo para alguém que sofreu com um terremoto no Haiti, você ama aquelas pessoas, sim ou não? Sim! Por isso você está colocando lá. Você quer que ela receba abrigo, que ela tenha dignidade, cidadania. Você quer que ela conheça Jesus, mas você gosta dela? Não, você não conhece. Como é que você gosta de quem você não conhece? Aí as pessoas tentam gostar de todo mundo. Aí, filho, gosta. Aí prova o gosto é ruim. Aí usa a base do relacionamento. Qual é? Perdão. Aí faz o quê? Começa a se relacionar de novo como não tivesse acontecido nada. Aí o que a pessoa faz? A mesma coisa que fez antes. Aí você já fica... Ai, mas eu tenho que amar. Amar não é gostar. Você ama, mas não gosta. Você convidou aquele parente seu para ir no Natal de 2015. O que ele fez lá na sua casa? Chapou o coco, falou palavrão, quer brigar com todo mundo. Um monte de escândalo. Acabou com o seu Natal. 2016, o que você faz? Chama ele de novo. Aí ele vem, bebe de novo. Acaba com o seu Natal. O que você faz em 2017? Chama de novo. Aí ele acaba com o seu Natal, arruma uma confusão. Aí 2018. Você chama de novo. O que você é? Não fui eu que falei, isso foi uma autoconfissão. O que você é? Aquela pessoa tem que ser amada, sim ou não? Sim ou não? Mas você tem que viver com ela. Pastor, isso é antibíblico. É? Preparei um texto. Eu sabia que alguém ia querer me questionar. Porque tem um pessoal... Gênesis 33. Você pode abrir aí, por gentileza. Esses dois tiveram um problemão. Gênesis 33, verso 16. Acabou de ter um concerto, um perdão entre Esaú e Jacó, um momento fantástico, magnífico. Os dois quiseram dar presentes um ao outro, certo? Assinaram um tratado de paz nesse texto. Olha o que diz o verso 16. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho em direção a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote. Acertamos ponteiro, mano. Perdoa, foi vacilo meu. Não, também foi meu que eu vendi primogenitura. Joia, irmão. Beleza.
Maneiro. E agora? Vai viver o seu caminho, que eu vou viver o meu? E se a gente se encontrar de novo? Tá tudo certo, não tem um problema com encontrar. Nós só descobrimos que não dá para viver muito próximo, porque não é saudável para nós. É aí que as pessoas se atrapalham, gente. E quando você se decepciona com uma pessoa, não seleciona, se decepciona com duas, com três, com quatro, daqui um dia você diz, ninguém mais. Mas, na verdade, o que não presta é a sua base de avaliação para quem vai estar perto de você. Não são as pessoas que não prestam. Certo? É você que está usando critérios que são ruins, que são nocivos para você. A Bíblia está repleta de instruções para isso. E como é que nós escolhemos nossos relacionamentos? Primeiro, afinidades visuais. É assim que funciona. Eu vi esses dias uma reportagem que eu achei muito interessante. Na verdade, era uma pesquisa. Colocaram uma sala onde pessoas estavam sendo selecionadas para emprego. E 3 cargos foram anunciados. Um cargo executivo, um motoboy e uma faxineira. E naquele ambiente, os 3 atores, certo? Estavam posicionados. No canto, um indivíduo de terno e gravata, sentado. Quem olhava para ele, qual dos cargos ele está almejando? O de executivo. Chega um rapaz com um capacete enfiado no cotovelo. Ele é o motor? Isso. E uma moça sentada, ali quietinha, simplesinha, automaticamente ela é a faxineira. E foram chegando, eles estavam separados. E foram chegando candidatos de verdade para aquela seleção. Chegou um camarada com um capacete no braço. Ele sentou perto de quem? O cara do capacete. Por quê? Porque ele olhou e se identificou. Entendeu? Visualmente. Ele foi lá, chegou uma moça, bem vestida, foi lá e sentou perto do executivo, ou do suposto. Certo? Porque nós buscamos proximidade. Por que é tão difícil andar com Deus? Se nossos relacionamentos são escolhidos por afinidades, olha o que a Bíblia diz, Deus falando para a gente. Os meus caminhos não são os vossos, os meus pensamentos não são os vossos, eu não vejo como você. Como é que nós vamos andar junto com Deus? Alguém vai ter que mudar. E esse alguém não é ele, pois ele é perfeito, somos nós. Se nós entendermos isso, então a primeira coisa que temos é visual. Identificamos, olhamos as pessoas, certo? E visualmente as selecionamos voluntária ou involuntariamente, conscientes ou inconscientemente. Buscamos relacionamentos com pessoas que nos trazem inicialmente afinidades visuais. Então buscamos uma proximidade. Isso. E agora nós vamos para a pesquisa de campo. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje era uma estratégia do diabo fazer com que pessoas andem sozinhas. Eu imagino provavelmente a solidão da grande maioria de vocês. Trabalho. E o moço ainda avisou aqui, cuidado para não ficar doente. Sim. Mas trabalho. E muitos são solitários. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa muito importante que você tem que ter nessa vida é em quem confiar. Isso é importante. Ah, pastor, não confio em ninguém. Pois é, isso é horrível. Você tem que ter gente para você confiar. Mas como é que você confia? Avaliando. Pega 20 pessoas na igreja e conta para elas segredos diferentes. Que na verdade não são segredos, são objeto de pesquisa. Você vai para uma irmã e diz, vou te contar um negócio assim, mas vou te pedir um favor. Não conta
Para ninguém. Aí você vai na outra pessoa e conta outro segredo. Não aquele mesmo, outro. E salta as 20. E fica de olho em qual dos 20 vaza. Pastor, das 20 que eu contei, 15 vazou. Então isso significa que 15 não dá para... Já sobrou 5. Você experimenta mais umas 4, 5 vezes. E provavelmente vai sobrar, mas você faz o quê? Chega na igreja, carente. Abre o seu coração. É lindo. Tem gente que conta a vida dela na fila do banco, assim. Se entrar numa fila, ela já conta, menino, onde você mora, de onde você vem, seus pais, quantos filhos você tem, menino, tô sofrendo tanto, briguei com meu marido. Eu nem sei quem você é, garoto. Hein? Se você parar para pensar, o que as pessoas fazem? Elas não selecionam. Entende? Tem gente, meu filho, que não guarda dinheiro, vai guardar segredo. Você conta a sua vida, abre seu coração, se mistura com quem está com o coração azedo, com quem teve experiências negativas. Não seleciona nada, não sabe quem a pessoa é, de onde vem. Você vai contar seu sonho para alguém machucada, ferida, amargurada. Conta seu sonho para esse tipo de gente. Mas o que eu faço? Vê se a pessoa é primeiro. Deixa a pessoa falar. Enquanto você fala, você não sabe nada sobre a pessoa. Você só sabe quando a pessoa fala. Então passe a falar, menos de ouvir, deixa a pessoa falar. A Bíblia diz que a boca fala o que está cheio. A Bíblia diz que a palavra de Deus é apta para discernir o que está no coração. Proximidade com a palavra, sabedoria em se posicionar. Hoje muitas pessoas sofrem muito com isso, se aborrecendo. É um problema atrás do outro. E o que é problema de verdade? A maneira com que elas tratam com suas próprias emoções. Eu costumo dizer que ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. É você que decide. Se você aprender, olha, Jesus nunca perdeu o controle emocional. Sim ou não? Ele lidou com o traidor? Sim. Com o invejoso? Sim. Sim. E a linha dele era sempre a mesma. O traidor está ali. Amigo, para que vieste? Vai lá logo fazer o que você tem que fazer. Deixou o cara sentado do lado dele. Poxa, eu olhei e fico até com vergonha. Mas Jesus sempre mantinha o seu controle. Gente, se você não aprender a viver com gente, vai ficar ruim. Você quer ver? Pastor. Hoje nós somos pastor. Pensa no negócio maneiro. É ser pastor. A gente dorme pelo menos assim todo dia com as 50 pessoas com raiva de nós. Por quê? Porque a gente fala não, a gente briga, a gente tem que falar para a mulher, ô dona, sua irmã aí de fora, a senhora é membro da igreja, não é parente da mimosa. Pastor! Nós temos que falar coisa para mulheres que não éramos nós que deveriam falar a seus maridos. E fica com raiva da gente. Faz sociedade entre eles. Não pede opinião. Leva um cano. Pastor, estou precisando da sua ajuda. Para quê? Para cobrar o fulano. Cobrar o quê? Ele não está me devendo nada, não. Não, ele está me devendo. Então cobra você. Que eu não tenho nada com isso. Sabe o que acontece, gente? As pessoas acreditam numa Bíblia que não conhece, que não lê, vem para a igreja, e sabe o que é mais legal? Eles vão morar no céu. Tudo mora no céu. Porque receberam Jesus como Senhor e Salvador.
Vamos morar no céu, maneiro. Mas vamos viver uma vida desgraçada aqui. Vamos morar no céu, mas vamos sofrer aqui. Vamos morar no céu, mas vamos sofrer aqui. Você não está afim de viver bem aqui e depois morar no céu? Pois é, então restabeleça seus relacionamentos pautados na palavra de Deus. Tem gente que você pode confiar, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que pode frequentar a sua casa, sim ou não? Tem gente que vai ser seu amigo e companheiro, sim ou não? Mas tem gente que você pode confiar? Tem gente que pode ir para a sua casa? Tem gente que vai ser seu companheiro? Então, o que você faz? Descobre que quem pode ir e leva. E se quem não pode ir se convidar? Você diz, não cabe. Gente, eu estou falando disso aqui, nem falei de Satanás. Que são erros que as pessoas cometem. Então você vai lidar com o seu marido, já estou terminando, estou em cima da hora, 9h30. Ó, você vai lidar com o seu marido, descubra que seu marido é gente. Que ele tem defeitos que você não, mas que você tem defeitos que ele não. Descubra. Vai se relacionar com as pessoas na igreja, com a sua sogra, seus filhos. Você tem 2 filhos. Nasceu de onde? Da mesma mulher. Quem fez? Você e ela. É igual? Diferente. E gente é diferente. Agora, gente, tem algo que Deus ama. A alma. E a gente tem que aprender a amar gente. E é tão legal quando você sabe quem você tem que amar, mas quem você não precisa gostar. E você não se decepciona. Mas quando você quer trazer para perto gente que não deveria estar perto de você, é só uma questão de tempo até essa pessoa te decepcionar. Ou se decepcionar com você. E também tem isso. Então aprenda a colocar as pessoas, sabe, nos seus devidos lugares. Sabe? Até onde aquela pessoa pode ir? Ela pode ir até aqui. Então ela vem até aqui e daqui para lá. Ela não passa porque eu não deixo ela passar. Sou eu que estabeleço até onde ela vai. Isso tem atrapalhado muito o evangelho em todos os lugares. Sabe? Aprenda que a igreja, na verdade, ela acaba sendo um hospital para tratar a gente. E que tipo de gente? Gente que Deus ama e que nos ensinou a amar. A respeitar como? Como ela é. É só isso. E o que essa gente vai ter? Coisa que eu não tenho. Eles vão andar num carro que eu não ando. Lá na igreja tem gente que anda num carro melhor que o meu. Mas tem gente que anda num carro pior que o meu. Tem gente que tem uma casa melhor que a minha. Mas tem gente que tem uma casa pior que a minha. Tem gente que tem mais dinheiro que eu. Tem gente que tem menos dinheiro que eu. Tem gente que tem uma mulher mais bonita que a minha. Tem gente que tem uma mulher menos bonita que a minha. Isso não me faz mais feliz, menos feliz, porque eu sou maduro para viver bem com aquilo que eu tenho e a valorizar o que Deus entregou nas minhas mãos. É muito importante nós entendermos isso. E quando eu brinco com ela, porque eu estou com o microfone na mão. Se tivesse ela aqui, ela falaria lá na igreja, tem homem mais bonito que ele, tem homem mais feio que ele. Porque essa é a verdade, tem. E tem mais bonito do que feio. Mas tem eu. Hashtag chupa essa manga. Agora nós vamos até o... Gente, escute só. É brincar com você. Charlie Chaplin disse uma frase muito interessante. Ele disse assim, se você estivesse acreditado nas minhas brincadeiras de dizer verdades, vocês teriam ouvido verdades. Eu teimo em dizer brincando. Eu só estou brincando de falar a verdade. Eu estou brincando para falar para você. Essa pessoa que está do seu lado,
Tem que amar, respeitar, ajudar, mas selecionar e dizer até onde ela entra na sua vida, na sua particularidade. Só isso. Isso é um corpo. Entendeu? Corpo, querido. É assim que funciona. Então aprenda a honrar as pessoas, a amar as pessoas e a trazê-las para perto de você, certo? Na posição e na postura que elas possam ficar em segurança. Deixe alguém que não deveria se aproximar demais, se aproximar, e você vai acabar não tendo relacionamento nenhum com uma pessoa que você poderia ter um bom relacionamento se tivesse. Quem nunca transformou um excelente membro num péssimo diácono? Ele era excelente membro, mas se você leva o cara para outro nível, ele pode ser ruim. Faça isso. Seja maduro para entender, para respeitar e para cuidar. Em primeiro lugar, de quem? De você. É assim que funciona. Não deixe as pessoas, nem o ambiente onde você está, ditar suas reações. Seja senhor delas, através da palavra e da proximidade com Deus.